Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma poderosa mensagem de Deus, tanto para a minha quanto para as vossas vidas. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, meus amigos. Meu nome é Manuel Lima e estamos aqui para falar sobre mais um tema, sobre mais uma palavra que, de certo modo, é até muito abrangente para a nossa vida como cristãos e como caminhantes nessa corrida. Por quê? Porque todos nós, em algum momento, passamos por essa dificuldade. Qual? O perseverar, o permanecer, o continuar mesmo quando não faz sentido, mesmo quando está difícil, mesmo quando a melhor opção é desistir. Amém? É sobre isso que fala o tema de hoje, o que? A disciplina para perseverar. Como o penúltimo episódio da série A Nova Estação da Vida. Nessa nova estação que o Senhor nos ensina que nós já não pensamos mais, não é mais sobre nós, agora é sobre Ele. Agora tudo concorda nele, agora tudo faz sentido com Ele, sem Ele nada faz sentido. Então você começa a compreender que sem Ele não, com Ele sim. Então o que é que você precisa para permanecer nele? É o que nós vamos falar hoje, a disciplina para perseverar, amém? Mas eu estou muito feliz. Amém, meus amigos. Meu nome é Manuel Lima, para quem não me conhece, e hoje nós falaremos sobre o livro de Hebreus, no seu capítulo número 12, versículo número 5 a 6, e diz assim: E esqueceram-se totalmente da exortação que vos é dirigida como a filhos. Meu filho, não menosprezes a disciplina da parte de Jeová, nem desanimes quando és corrigido por ele, pois o Senhor disciplina aqueles a quem ama. De facto, castiga cada um a quem recebe como filho. No tema de hoje falaremos de uma das mensagens assim mais impactantes ou mais de maior destaque que nós já vimos. Por quê? Porque o começar é fácil, mas o permanecer é uma das questões mais difíceis que nós já vimos. Por quê? Porque Jesus vem nos ensinar e quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então nós já começamos a perceber que o seguir não é simplesmente, oh, eu acredito e pronto, acabou. Não, a renúncia, a dor e há, de certa forma, muita dificuldade por parte daqueles que lhe seguem, porque a morte do eu para a vida dele. Amém? Mas na caminhada com Cristo, uma das coisas que mais podemos ser levados a fazer é olhar para trás, olhar para o pecado que cometíamos anteriormente, olhar para a vida devassa que tínhamos anteriormente, olhar para as coisas que fazíamos anteriormente e ver que aquilo era muito mais fácil e ver que aquilo era muito mais prático do que aquilo que nós queremos fazer agora. Por quê? Porque agora que decidimos mudar, tudo parece estar mais difícil, amém? Parece estar que nós começamos a pensar que será que não era melhor eu permanecer no Egito do que caminhar até a terra prometida com Moisés? É sobre isso. Nós começamos a pensar, será que não era melhor ficar no lugar onde nós estávamos? Será que não era melhor o conformismo do que tentar fazer algo diferente, algo novo? Amém? Então nós começamos a perceber que é, é mais difícil quando nós começamos a querer mudar. Mas Jesus vem dizer: E todo aquele que põe a mão no arado, mas olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Ou seja, quando nós começamos com a mudança, não é sobre parar, não é sobre desistir. Por quê? Porque você já compreendeu que tudo só se completa nele, sem ele nada está completo. Amém? Então, se você quer chegar até o fim, você tem que ter em mente que não é para desistir, independentemente da dor ou da dificuldade. Mas muitas das vezes, quando corremos para até Deus, geralmente é para clamarmos por Ele por um socorro, por um livramento ou por alguma dificuldade que nós passamos. E nós pensamos que depois disso está tudo tranquilo, está tudo bem. Mas não é bem assim. Por que que eu digo isso? Porque há um ditado que diz assim: e quem quiser levar a mesa deve levar também as cadeiras. Com Deus não é diferente. Se você quer aceitar a Deus, você não leva só a mesa, você também leva as cadeiras. Por quê? Porque Ele diz: sede perfeitos, assim como eu, o Senhor, sou perfeito. E também diz: sede santos, assim como eu sou santo.
Mas mas não para por aí. Ele também diz: Eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, nele eu entrarei e farei morada. Então eu percebo que todas as vezes em que nós aceitamos que Deus entre na nossa vida, Ele não vem simplesmente para restaurar aquilo que estava mal. Ele não vem simplesmente para melhorar aquilo que nós achávamos que era dificuldade. Por exemplo, se nós estávamos perdidos no vício de roubar ou de beber muito ou fumar, ou independentemente do que seja. Nós queremos que ele corrija isso. Sim, e ele corrige, mas ele não para por aí. Geralmente nós só queremos que ele pare por aí, mas não é isso. Ele não é um Deus de obras incompletas. Ele é um Deus de obras completas. Ele, quando ele entra para fazer uma manutenção em cômodos que nós até nem queríamos. Nós somos uma casa e ele entra. Por quê? Porque nós lhe deixamos entrar. Mas ele, quando entra, ele não vai só onde nós pedimos. Ele vai em todas as áreas da nossa vida para melhorar. Por quê? Porque da mesma forma como ele é perfeito, ele também pede de nós perfeição. Mas a perfeição ele sabe que nós sozinhos não conseguimos, mas precisamos dele para conseguir. E é por isso que ele nos ajuda. E é essa disciplina que nós precisamos. Esta obra é exatamente o perseverar em fazer a vontade de Deus. E agora estamos propriamente entrando no nosso tema, onde teremos uma chave mestra, qual é? Que nos permitirá alcançar a promessa, conforme ele diz em Hebreus, no capítulo número 10, versículo número 35 a 39. Diz assim: Portanto, não abandone a vossa coragem, a qual será ricamente recompensada, pois precisam de perseverança, para que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam o cumprimento da promessa. Pois mais um pouquinho de tempo e aquele que vem virá e não se tardará, mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder na sua justiça, não me agradarei nele. Ora, nós não somos dos que retrocedem para a destruição, mas do que têm fé para preservar viva a vida. Amém. Aqui a palavra explicitamente vem nos ensinar sobre a coragem para perseverar, de que Deus não nos chama para obras incompletas, porque o Deus que inicia a boa obra, Ele é fiel para completá-la até o tempo de Cristo Jesus. Então Ele quando nos chama, ou nós quando o aceitamos, não pensa só que Ele vai corrigir aquilo que você acha que está mal, não. Ele corrige todas as coisas, até aquilo que você achava que estava bom, ou aquilo que você achava que devia estar conforme está. No entanto, a disciplina é a escola do Senhor, na qual só estão os que Ele ama. Por quê? Porque nós dissemos que Ele disciplina ou castiga ou repreende a todos os quantos Ele recebe como filho. Pois se de facto nós somos tidos como filhos, então temos que ter em mente, Deus vai me repreender. Se eu tiver a andar mal, Ele vai me endireitar. E eu tenho de me sujeitar a essa repreensão. E Ele nos ama a todos, porque Ele morreu por todos nós na cruz. Então somos todos nós, os que creem, participantes da sua disciplina como filhos. E enquanto Ele nos disciplina, todas as vezes somos incitados a abandonar aquilo que Ele não gosta. Todas as vezes somos empurrados a deixar o pecado que nos dominava anteriormente. E que até para nós já parecia ser algo normal, algo banal, algo que, pronto, é o nosso dia a dia, mas para ele não, não é dia a dia, não. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então nós começamos a perceber que até aquilo que para nós era normal, para Deus não é normal. Ele quer que nós mudemos, porque Ele não é o Deus de obras incompletas. E é necessário a perseverança para nós podermos alcançar a promessa que está reservada para cada um de nós. Amém? E Ele o faz por amor, pois o salário do pecado é a morte, e nós obedecemos também por amor, porque Ele vem dizer: quem me ama, me obedece. E toda disciplina ou repreensão que recebemos de Deus só tem um objetivo. Qual é? Hebreus 12:10. Pois eles disciplinaram-nos por pouco tempo, segundo o que lhes parecia bem, mas ele falou para o nosso benefício,
para participarmos da sua santidade. Só há um propósito para toda essa disciplina, qual? Participarmos da santidade do Senhor, participarmos da vida que há nele. Fora disso, não existe mais objetivo para essa disciplina. Por quê? Porque depois de nós sairmos do jardim, nós perdemos aquilo que nós tínhamos com Deus, o quê? A intimidade, a presença. E nós precisamos disso. Por quê? Porque se em Deus nós temos a vida, fora dele temos a morte. Se em Deus temos a saúde, fora dele temos a doença. E assim sucessivamente para tudo. Se nele há alegria, fora dele há tristeza. Não é longe, é nele que há. Longe nunca. Participar da sua santidade é tudo. Ou é todo o motivo que nós temos essa repreensão. Assim como ele diz no versículo 14 também: empenhem-se pela paz com todos e pela santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então nós já compreendemos a partir daqui que sem a santidade, sem essa repreensão que nos leva à santificação, nós não poderemos ver o Senhor. Ou seja, essa santificação só tem um propósito, qual? Nos aproximar de Deus, nos aproximar da presença dele. Fora disso, não. Essa disciplina serve por um motivo, um único motivo. Qual? Vocês me perguntam. Nós participarmos da sua santidade, nós termos intimidade, falar sem medo. Amém? Não é fora disso, não é diferente disso, não é algo contrário a isso. Não, 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 não e não. É para participarmos da sua santidade. Amém? Mas embora todos sejamos participantes dessa disciplina, nem todos obedecemos a ela. Amém? Nem todos, isso é verdade. Nem todos somos obedientes a quando o Senhor nos repreende. Porque Ele vem dizer que eu estou à porta e bato, aquele que ouvir a voz e abrir a porta, nele eu entrarei e farei morada. E Ele entra e faz. Só que, para ele fazendo morada, Ele revista cômodos que nós nem pedimos que Ele entrasse. Às vezes nós falamos: por que você está me corrigir aqui? Eu não queria mudar nisso. É como pessoas me dizendo que todas as vezes em que elas ouvem sobre a generosidade, por assim dizer, alguns falam sobre o dízimo, alguns falam sobre a generosidade, mas o propriamente é o dar. As pessoas têm tanto problema no dar e elas só queriam que Deus lhes curasse da sua doença. Mas Deus também lhes ensina a ajudar os outros. Eles não queriam isso, não precisavam. Mas o Senhor não é um Deus de obras incompletas, mas de obras completas. Ou seja, sempre que Ele inicia algo em nós, Ele vai até o fim. Ele termina aquilo que Ele começa. Amém? Oh, glória! Nem todos obedecemos a essa disciplina que é exercida em nós, mas essa disciplina só nos é feita porque Ele nos ama. Só. Se Ele não nos amasse, Ele não teria nos disciplinado, Ele não teria nos corrigido, Ele não teria nos endireitado em todas as vezes em que nós somos falhos. Esquece, não ia. Amém? E afastamos continuamente, por meio das nossas ações, a presença de Deus da nossa vida. Por quê? Porque se você não aceita que Ele corrija o lugar onde Ele quer fazer morada, não tem como Ele habitar naquele lugar, sendo que não está apto para a habitação. Se o lugar não está apto para a habitação, não tem como Ele morar. Amém? Não tem como Ele fazer morada ali. E Ele continuamente, por meio da nossa negação, a correção. Por quê? Porque nós já sabemos o que é que Deus nos pede para deixar, para corrigir, para endireitar, para melhorar, mas nós não queremos. Mas se você ouve, eu te digo, faça, faça. Amém? Faça mesmo, vais gostar, vais amar o fruto dessa repreensão. Diante da repreensão, todos nós temos duas escolhas: obedecer ou ignorar. Todos. Mas isso não quer dizer que não doa. Não. Eu não estou a dizer que a repreensão não dói. Que mudar não é simplesmente, pronto, mudei. Não. Não é isso que eu estou a dizer.
Não, não é, esquece. O que eu estou a dizer aqui exatamente é que vai doer, é que vai custar, é que vai te obrigar a abnegar de todas as vezes em que você quiser fazer a tua vontade para você fazer a vontade de Deus. É que às vezes em que você quer dar liberdade à tua carne, mas o Espírito vai dizer: não, não faça. E não é fácil. Não, não é fácil. Mas é necessário perseverança para que depois de haver desfeito a vontade do Senhor, possais alcançar o cumprimento da promessa. É tudo palavra o que eu estou a dizer. É tudo palavra. Para você alcançar o cumprimento da promessa, você tem que perseverar. Você tem que continuar suportando. Por quê? Porque essa repreensão só tem um motivo: participar da sua santidade, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Na verdade, o que fazemos é matar. Sim, matar a nós mesmos. Como? Quando você é repreendido e você aceita a repreensão. Ela dói, dói, porque nem sempre você quer ser corrigido. Mas por quê? Porque ninguém gosta de ser corrigido. Muitas das vezes, quando nós nos corrigimos uns aos outros, nós até nos exaltamos. Nós dizemos: por que você faz isso comigo? Por quê? Porque na nossa mente está que a repreensão é algo mau. Na nossa mente, nós temos fixado de que quem é repreendido é alguém mau. Mas a repreensão não é má, ela é boa. Ela é muito boa. Por quê? Porque nos permite, porque primeiro nos mostra que quem nos repreende nos ama e segundo quer nos ver bem. Então, se Deus nos ama e quer nos ver bem, por que é que eu não vou aceitar a sua repreensão? Nós matamos sempre que nós aceitamos a repreensão de Deus, o nosso velho eu, para dar lugar à nova criação, à nova criatura em Cristo Jesus. Amém? É isso que nós fazemos sempre que nós nos negamos a nós mesmos para aceitar a Ele. Podemos até pensar que ignorar é a melhor decisão, pois nos livra momentaneamente do fardo ou do peso da decisão, mas isso não é bem verdade. Não é bem verdade. E como exemplos temos Esaú, em Hebreus, no mesmo capítulo, no versículo 16 e 17, que diz assim: E prestem atenção para que não haja no vosso meio alguém que pratique imoralidade sexual, nem alguém que não estime as coisas sagradas, como Esaú, que abdicou do seu direito de primogênito em troca de uma só refeição. Pois vocês sabem que mais tarde, quando ele quis herdar a bênção, foi rejeitado, porque, embora tentasse insistentemente com lágrimas que houvesse uma mudança da decisão, não o conseguiu. Esaú também passou por isso, ele também teve de decidir: prefiro a bênção ou aquilo que é temporário? Ele teve de decidir: vou para a festa com os meus amigos, momentâneo, rápido, ou continuo aqui a conhecer mais ao Senhor por meio da Sua palavra, por meio de alguma reflexão bíblica ou de algum vídeo com uma reflexão bíblica. Ele pensou, nós somos levados também a pensar: roubo agora ou trabalho para conseguir até o final do mês? Esaú também foi levado a pensar a mesma coisa que nós. Esaú estava com fome, fome mesmo. Ele pensou: primogenitura, uma bênção. Ele pensou uma simples bênção ou uma refeição. Uma refeição era temporária, passageira, mas sem saber, ele perdeu ele perdeu uma das coisas mais importantes.
que ele deveria ter. Por quê? Porque na aliança nós dizemos Abraão, Isaac e Jacó. Mas o correto seria dizer Abraão, Isaac e Esaú. Mas Esaú, porque ele preferiu aquilo que é passageiro ao invés daquilo que é eterno, ele perdeu o direito de primogênito e vendeu ao seu irmão mais novo, que foi astuto, por um prato de comida. E nós somos hoje assim. Nós trocamos aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro, por aquilo que dura uma temporada pequena. Porque Paulo vem dizer que embora nós passamos por esse sofrimento que é momentâneo e leve, ele produz em nós uma glória de grandeza extraordinária, uma glória eterna. Embora nós passamos por algo mau, porque nós nos sujeitamos à vontade de Deus, nós temos que saber que o sofrimento não é mau, ele é bom, porque ele produz algo bom em nós. Porque mais um pouquinho, e ainda mais um pouquinho, e o que há de vir virá e não tardará. Mas quanto ao justo, o meu servo, ele viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Não é para desistir que você foi chamado, não é para parar, não é para ficar sentado, é para permanecer, é para perseverar, é para você continuar, é para persistir até o fim para você alcançar o cumprimento da promessa, porque mais um pouquinho e só mais um pouquinho e o que há de vir virá e não tardará. Mas você tem que estar consciente de que o caminho para essa promessa acontecer é a disciplina ser exercida em você. Sem disciplina é impossível que haja cumprimento de promessas. Esquece. Esquece, esquece mesmo, esquece, amém? Esquece cumprimento de promessa. Se você quer continuar na mesma vida, fazer as mesmas coisas, tudo muito bem, sujeitar-te ao medo e tudo mais. Ou não te dizer que você nunca vai sentir medo, não. Coragem não é a ausência de medo, mas coragem é você agir mesmo com medo, é você continuar sabendo do resultado que aquilo te trará. Amém? Eu estou a te passar uma visão que dá algo que eu também estou passando. Por quê? Porque muitas das vezes, por causa dos olhares e de tudo mais, por causa da vergonha até, você é levado a pensar, vou mesmo fazer. Mas irmão, meu amigo, vai até o fim. Se Deus quem te chamou, vai até o fim. Se entrega de cabeça. Por quê? Porque é extraordinário aquilo pelo qual Ele te chamou. Amém? Ai, oh glória. Em Hebreus 12, no capítulo 11, diz assim: É verdade que nenhuma disciplina parece no momento ser motivo de alegria, mas de dor. Depois, porém, a disciplina dá o fruto pacífico da justiça aos que têm sido treinados por ela. Prontos, cabeça. A disciplina no momento não parece ser motivo de alegria, mas de dor. Completou. Completou. Você pensava, não, eu vou ir para o Senhor, vai ser só alegria e paz no Espírito Santo. Amém, oh glória. Amém. É verdade. É verdade. Só que você tem que ter em mente que você vai ser transformado. Você vai ser renovado, você vai ser de uma criatura para uma nova criatura. A criatura velha tinha os seus hábitos, a nova tem também os seus hábitos. Você vai ter que passar desse ponto até para esse ponto. E exige mudança, exige obediência à palavra. Praticar a iniquidade leva à morte. Não pensa que a vida que você leva vai te levar para a salvação ou para a presença. Sem a santificação é impossível ver ao Senhor. Sem a santificação é impossível, esquece. Amém. É verdade que não é fácil e que dói e que às vezes parece exigir além das nossas capacidades. É verdade. Mas assim como cada um dos heróis da fé, também nos tornamos heróis da fé quando
Mesmo não entendendo, nós suportamos as aflições, suportamos as dificuldades, suportamos todas as coisas para que então venha o cumprimento da promessa e o que há de vir virá e não tardará. Mais um pouquinho e ele virá. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho e aquilo que ele te prometeu vai acontecer. Só mais um pouquinho. Mas é necessário a disciplina. É necessária. Esquece cumprimento se queres continuar na tua vida. Salvação é para quem quer mudar. Salvação é para quem obedece. Mas não está a dizer que que é pela obediência que você vai ser salvo, não é pela fé. Mas a fé ela é acompanhada de obras. E onde é que estão as tuas obras que testificam a tua fé? Amém? Nós nos tornamos como cada um deles quando obedecemos, mesmo às vezes não fazendo sentido, assim como Abraão, em Hebreus 11:8, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu por partir para um lugar que receberia como herança. Ele partiu, embora não soubesse para onde ia. Imagina você sair da tua casa, do meio da tua parentela, sair do conforto, sair da segurança, sair do prazer e do bem bom para ir para um lugar que você nem sabe se é onde. Mas assim foi o nosso herói da fé, Abraão. E é assim também que nós somos chamados. Quando Deus te chama, esquece. Se tem, é Deus, vai. Vai. Não duvida. Vai, 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 vai. Já devias estar lá, aliás. Já devias estar lá. Por quê? Porque se Deus quem te chamou, Ele vai cumprir com o que Ele prometeu. Mais um pouquinho e ainda mais um pouquinho. E o que há de vir virá e não tardará. Eu não quero que você retroceda, eu quero que você persista. Essa mensagem não é para você pensar em desistir, não. É para você permanecer em fazer a vontade de Deus, para que depois de você ter feito a sua vontade, você alcance o cumprimento da sua promessa. O reino dos céus não é para os que desistem, é para os que perseveram. Não é sobre pedir uma vez, é sobre continuar pedindo até você alcançar o cumprimento dessa promessa. Amém? Persista, não desista, continua, vai dar certo. Eu te digo, vai dar certo. Já deu certo, amém? Não duvida, vai, vai, só vai, só vai, só vai, só vai. Eu te digo, só vai, amém? E caso ainda duvidem que Deus se importa convosco, lembre-se de que a disciplina é um selo na vida de quem quer seguir a Deus. Como assim? Hebreus, no seu capítulo número 10, versículo 36 e 37, diz assim: pois precisam de perseverança, para que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam o cumprimento da promessa, pois mais um pouquinho de tempo, e aquele que vem virá e não se tardará. Amém. Não duvida. Por que perseverança se não for para suportar? Ah? Aqui é claro, você tem que suportar. Por quê? Porque nem sempre vai ser fácil, nem sempre. Aliás, quando é Deus, dificilmente é fácil. Por quê? Porque exige de nós muitas coisas das quais nós nem sempre temos a capacidade de dar. Mas eu te digo claramente: se é Deus, vai. Se é Deus quem te chama, se entrega logo. Tchau, já devia estar lá. Amém. Não duvida, Deus é contigo. Por quê? Porque a disciplina de Deus é um selo na vida de todos os quanto Ele ama. Porque Ele só repreende aqueles a quem Ele recebe como um filho. Amém? Amém? E assim como Ele diz, sejam santos como eu sou santo.
Então, quando aceitamos a Deus, Ele não endireita somente o que lhe pedimos, mas Ele reabilita a casa toda para fazer morada nela, a fim de seres perfeito como Ele é perfeito e santo conforme Ele é santo. Porque Deus não é um Deus de obras incompletas, Ele é um Deus de obras completas. Ele termina o que Ele começa. Então, se você se entregou para Ele te curar da doença, saiba que até do pecado Ele vai te salvar. Saiba que até da morte Ele vai te livrar. Saiba que até do acidente que você nem viu, mas Ele já viu, Ele vai te salvar. Saiba que até do pecado que você já até já estima, que é o teu pecado de estimação, Ele vai te tirar. Por quê? Porque Ele quer te ver com Ele, salvo, vivo. Amém? É para isso que Deus te chama. Você tem que estar consciente que se você lhe chamou, você deixou ele entrar, ele não vai só fazer o que ele quer, o que você quer que ele faça, ele vai fazer o completo, porque ele é um Deus de obras completas. Amém? E o meu conselho é que se ainda estás aqui, até aqui neste momento, neste vídeo, que imponhas os pilares da vida cristã na tua vida. Quais são esses pilares? A conversa com Deus. É importante a oração. A descoberta da mente do Senhor. É importante a leitura da palavra para você compreender a mente de Deus e então aplicar na tua própria vida. Entender o porquê que ele não gosta desse pecado, entender o porquê que ele prefere as coisas assim. Você começa a descobrir, a tua mente se abre, você depende menos dos outros e mais do conhecimento que ele já te deu de graça para você aproveitar. E também da morte da carne, o jejum, por assim dizer. E o jejum aqui eu utilizo como um reflexo para a disciplina. Por quê? Porque a disciplina é nós nos abstermos daquilo que Deus não aprova. Por quê? Porque Deus nos repreende, porque Ele não gosta de algo que nós fazemos. Então nós deixamos aquilo para praticar o que é bom. Só que nesse meio termo, nós estamos a mortificar a nossa carne. E também é necessário o jejum. Sim, deixarmos temporariamente os alimentos, ou o que seja, para nós mostrarmos que não é sobre o alimento que a nossa fé depende, mas sim sobre ele. Amém? E além de tudo isso, quando o conhecimento se tornar pleno no teu coração, haverá a voz do Senhor que então falará. E quando essa voz falar, obedeça-lhe, obedeça a essa voz que fala para ti. Por que eu digo isso? A obediência vale mais do que muitos sacrifícios. Obedecer é melhor do que oferecer sacrifícios, amém? E faça ainda que não gostes. Faça. Por quê? Porque você ama a Deus e Ele também te ama. E se Ele te repreende é porque Ele te ama. E se Ele te ama, você também tem que lhe amar por lhe obedecer, amém? Meus amigos, até aqui foi o vídeo de hoje. Estamos juntos para mais um vídeo. Eu espero que vocês fiquem bem, fiquem com a paz, amém? Tchau, foi. Graça e paz.